Boa tarde, eu sou a Ana, eu sou estudante do Senac e eu estou aqui com os meus colegas pra gente fazer um bate-papo sobre as ISTs. Eu tô aqui com a Evelyn, com a Samantha, com o João, o Vitor e a Maria que tá lá na câmera. E a gente vai apresentar os profissionais da saúde e vamos falar um pouquinho sobre o que é e sobre o bate-papo bem natural aqui com eles. Boa tarde, agradeço o convite. Sou enfermeira Ieda, trabalho na saúde pública. Boa tarde, meu nome é Priscila, sou psicóloga e eu agradeço o convite dos alunos também para estar aqui com vocês. Bom, e a primeira pergunta que todo adolescente gostaria de saber é o que são as ISTs e o que ela afeta na vida dos adolescentes. As ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis e elas afetam a vida, na verdade, dos adolescentes e de todas as pessoas a partir do momento que inicia a atividade sexual. Então, para prevenir a IST, a gente sabe que precisa ter proteção. Então, o segredo é, desde o início da atividade sexual, já ter essa consciência da proteção para não pegar uma IST. Tá, então tem uma pergunta também, quais são os sintomas mais comuns que aparecem, como fisicamente, ou também, tô olhando pra pessoa e de saber, tipo, olhar pra Ana como exemplo, e aí saber que ela tem, como que eu posso identificar que aquela pessoa tem IST? Uma IST nem sempre ela é visível. Então, olhando para a pessoa, nem sempre nós vamos notar. Muitas vezes, a pessoa mesmo, ela não nota que tem sinais e sintomas. Os mais frequentes, mais comuns, a pessoa pode apresentar feridas, coceira, principalmente na região genital, alguma secreção anormal que começa a produzir que não era o normal, dor ao urinar, mais ou menos seria nesse sentido, entende? Então, nem sempre são visíveis. Como é a forma mais fácil de evitar para não pegar as doenças e também como a cabeça já perguntando para a Priscila, como a cabeça do jovem fica quando souber que está com a doença. Então, a princípio, sempre a melhor proteção é o que nós trouxemos aqui, exemplo hoje, né? Então, a gente trouxe um preservativo masculino que é bem importante, então, em toda relação sexual, desde o início da relação, usar a proteção, não é só no final, que acontece muitas vezes de as pessoas acharem que é só no final que vai colocar o preservativo, então é desde o início. E trouxemos também exemplo de preservativo feminino, né? Que é bem importante a gente sempre explicar que o preservativo ou utiliza-se o masculino ou o feminino, nunca os dois juntos. Eu acho que voltando para essa questão que ele me perguntou, né, de como é que fica a cabeça de um adolescente, ou dá para dizer até do mesmo de um adulto, quando ele descobre que tem alguma doença. Lembrando que talvez nem todas são tão graves assim, né, mas eu acho que o adolescente não tem essa noção também. Acho que a primeira coisa é a gente falar sobre sexualidade, né, não é falado. Então, se a gente está falando aqui especificamente hoje das doenças, mas eu acho que a gente tem que normalizar falar disso, porque quanto mais a gente falar sobre isso e trazer como algo normal, natural, inclusive, né, no nosso ciclo de vida, isso faz parte, mais informações os adolescentes terão e mais vocês vão ter relações saudáveis e seguras e sem medo também, porque chegam muitas pessoas até mim que têm medo, né? Medo por justamente isso, medo de pegar alguma doença, medo de que eu fique grávida, então acabam não conseguindo viver isso de uma maneira mais tranquila. Então, acho que a primeira coisa para não afetar tanto assim o emocional de vocês é vocês se informarem e falarem com as pessoas sobre isso. Bom, e na questão dos pais, o jovem ele vai ficar muito mal, assim, ele não vai saber como contar para os pais. E também a cabeça dos pais ao saber que o filho está doente ou que ele pegou alguma doença, ou talvez ele nem saiba que o filho tem relações sexuais, como a gente deve conversar com os pais, como a gente deve orientar esse adolescente a conversar com os pais. Vamos lá. Porque aqui vocês, quando trazem essa pergunta, vocês trazem no sentido já de que, só me corrige, né, Ana, se não for isso, um jovem que ele já está infectado com alguma doença. Isso. E não necessariamente especificamente alguma, qualquer uma. Isso, ok. Acho que é isso, eu acho que a gente tem que ir por partes. Primeira coisa, como é que é essa relação dos pais com esse jovem, né? Porque se você nem conversa com teus pais sobre sexualidade, se teus pais nem sabem que tu já perdeu tua virgindade, como é que tu vai falar, né, se daqui a pouco que tu foi contaminado? Então, eu acho que a gente tem que começar do começo. A primeira coisa, procurar ter uma relação saudável com teus pais. Eu não consigo. Busca ajuda. Vai buscar uma psicoterapia, vai buscar um psicólogo, porque ele vai te direcionar, te auxiliar em como conversar com teus pais, e provavelmente ele vai chamar teus pais para conversar também, né, se você for de menor, e a maioria para poder fazer até essa ponte, né, para ser uma coisa saudável, que não deixe esse jovem mais traumatizado ainda, digamos assim, porque ele já tá se sentindo culpado por estar com aquela doença, ou por
por uma possível doença. E então eu acho que assim, a conversa em primeiro lugar. Primeira coisa é você buscar ajuda. Não adianta você ficar segurando aquilo pra ti por muito tempo, uma hora ou outra. E a informação, né? Eu acho, né, Ieda? Sempre informação, porque assim, gente, eu acho que daí até a Ieda pode complementar isso que eu vou falar agora. Nem todas as doenças são extremamente graves. E não é aqui desvalorizando, dizendo, não se importem com as doenças, mas a gente não precisa se preocupar ao ponto de se desesperar. Elas são tratáveis, algumas, né, até curam, né? Então acho que é bem, se quiser complementar, né, acho bem legal falar sobre isso também. Com certeza, né? Bem importante ter essa noção de que hoje em dia a grande maioria delas tem tratamento e encarar assim de uma forma natural, né? É algo que tem que ir acontecendo naturalmente e é algo que, se precisou, que aconteceu, precisa procurar realmente essa ajuda, tratar e ficar bem, entende? Seguir a vida. É algo que não deve ser desesperado de tal forma para que a vida ela não flua normalmente. Depois que a pessoa se abrir, se contar pros pais, ela não pode outras pessoas ficar sabendo. Ela não pode sofrer um julgamento na sociedade só porque ela tem isso. Sofrer, tipo, um preconceito das pessoas não querer mais falar, nem falar com ela por causa disso. Olha, como é que é? João? João, eu acho que isso é muito individual, né, de cada situação. Não tem como a gente... Eu vou dar até uma opinião, assim, minha pessoal. Eu acredito que a gente não tem que expor. Você contou para teus pais, você contou para tua psicóloga, você não precisa sair por aí colocando um cartaz sobre o que aconteceu com a tua vida, né? Eu acho que isso é muito individual. Tem pessoas que não têm problema em falar isso e falam numa boa, mas eu acho que nesses casos, o quanto mais você puder se preservar, melhor. Porque sempre vai ter julgamento, né? O julgamento ele vai existir de qualquer maneira. Às vezes a gente é julgado até por coisas que a gente nem faz. Imagina quando especificamente algo acontece. Então, assim... Acho que a primeira coisa a gente tem que preservar a nossa imagem, preservar o nosso corpo. Isso é também legal de conversar, né? Como a gente tem que ter respeito pelo nosso corpo e com o corpo de outra pessoa. Então, assim, se acaso acontecer, você está passando por uma situação em que você contraiu uma doença, você tem que lidar com aquilo. Como é que você vai ter que lidar com o fato de ter que explicar para as pessoas aquilo? Então, acho que a primeira coisa é você se preservar, você não sair por aí falando, pedir, né, esse sigilo até para os pais, para os familiares, se é algo que ainda não está resolvido em você. Agora, daqui a pouco depois, você conseguiu resolver aquilo, você entendeu aquilo como aprendizado na tua vida, você pode até usar, inclusive, para inspirar outros adolescentes, né? Mas eu acho que o julgamento sempre vai existir e cabe a nós lidar. Não tem como a gente fugir do julgamento. Nesse quesito, a questão profissional, ela é bem, assim, a gente trabalha muito com a ética. Então, por exemplo, se você procura um profissional de saúde, esse profissional não vai falar isso para ninguém, não vai contar, isso é muito pessoal. A questão sempre é, em IST a gente já sabe que é uma infecção sexualmente transmissível e provavelmente, né, veio de um parceiro ou, né, de outras formas, né, sexuais, de repente mais. Então, quem está envolvido nessa questão, a gente sempre orienta para chamar, porque o tratamento frequentemente é feito para todos os envolvidos, né? Então tem essa questão ética que do profissional de saúde isso não vai sair nunca. Só o anticoncepcional é suficiente para prevenir a ISTs ou só a camisinha? O anticoncepcional ele vai servir para prevenir gravidez. Então o anticoncepcional ele não vai prevenir a IST. Para isso precisa o uso do preservativo, da camisinha. Então, assim, você falou do uso da camisinha, né? Só a camisinha é o suficiente ou existe alguma chance de, tipo, a gente contrair uma IST mesmo usando? O uso do preservativo, assim, ele ajuda muito. Mas tem, por exemplo, HPV, herpes, que normalmente formam feridas ou verrugas, que às vezes o contato com essa verruga ou essa ferida fora da região do preservativo pode às vezes transmitir. Então não é uma coisa assim que a gente possa garantir 100% de tudo usando o preservativo. Então sempre se vai ter relação sexual que o parceiro tiver com, assim, por exemplo, feridas visíveis, verrugas visíveis, de repente antes de ter o contato sexual, o interessante seria fazer esse tratamento. Eu soube que tem uma IST que passa pelo sangue. Como é que funciona essa doença sexualmente transmitível? Na verdade, a forma sanguínea, ela é uma das formas, às vezes, de transmissão de infecção sexualmente transmissível, né? Então, às vezes, aquela transmissão de mãe para o filho, via sanguínea. Então, nem sempre só o contato sexual vai passar IST. Às vezes tem essas outras formas, né? E esse contato íntimo, né, e prolongado da pele, às vezes, né, com essa região, por exemplo, da verruga, da ferida. Se eu tenho IST,
eu posso continuar fazendo relação sexual? Tipo assim, eu tenho que parar, tenho que evitar fazer relação sexual com todo mundo. Tipo, não com todo mundo, com o seu parceiro ou parceira, por causa da IST. Profissionalmente, a gente orienta sempre, se tu sabe que tá com uma IST, fazer o tratamento, né? E durante o tratamento, nesse período, evitar. E assim que terminou o tratamento, né? Aí segue a vida normal e sempre lembrando da proteção. Bom, e como é uma infecção sexualmente transmissível, eu quero saber como, nos parceiros, como é que a gente vai chegar e contar pro nosso parceiro que a gente ou tem a doença ou ele passou pra gente, como é que a gente faz isso pra falar com eles, ou como profissionalmente é indicado falar com eles? Também, sabe, eu sempre vou falar isso, né, gente, é muito individual isso de cada um. É teu namorado, não é? Às vezes é uma pessoa que foi só uma relação sua. Como é que isso tá pra você, né? Porque muitas vezes eu já tive pessoas, né, em que eu atendi que acontecia. A pessoa já tinha IST e começou a namorar uma pessoa, né? E aí? Falo, não falo? Como é que vai ser isso, né? E aí ali começa a se construir também uma relação de confiança, né? Você entende como sempre no diálogo e na conversa a gente vai também amadurecendo e vai aprendendo. Então assim, se você começasse a namorar e o teu namorado tivesse uma doença, você gostaria que ele te falasse? Não gostaria, né? Então a gente sempre tem que se pôr no lugar, né? Se hoje eu tenho esse problema, essa questão, se fosse ao contrário, como é que eu gostaria que a pessoa agisse comigo? Eu acho que a gente sempre tem que se fazer essa pergunta. Eu gostaria que a pessoa me contasse. Então eu vou contar. Tenho vergonha, não sei lidar, vou buscar ajuda, vou levar isso pra terapia, vou elaborar uma forma de me sentir resolvida com isso, que é aquilo que eu falei pra vocês antes do julgamento. Eu tô bem com isso, eu já entendi que tá tudo certo, pra eu poder levar isso. Mas eu acho que a primeira coisa é verdade sempre, porque uma hora ou outras coisas acabam, né, acontecendo, a verdade vem, e às vezes a gente pode evitar, né, problemas lá na frente. Então, acho que a primeira coisa sempre é a conversa sincera. Quando você é verdadeiro com você mesmo, você consegue também estar fazendo isso com as suas relações, independente do assunto. As IST afeta a fertilidade no futuro? Algumas, a gente pode ter alguma relação, por exemplo, dando exemplos, né, de IST, clamídia, gonorreia. São umas istes que elas podem começar nas vias, né? Por exemplo, canal vaginal, e pode ir subindo, colo do útero, né? E pode futuramente causar uma doença que a gente chama de DIP, que é doença inflamatória pélvica, e pode, né, dependendo desse tratado ou não tratado, tem vários fatores que podem interagir, mas ela pode, às vezes, interferir um pouquinho futuramente. Tem uma idade certa, tipo, pra tu até desenvolver a IST? Ou pode ser que eu tenho com 60, 70 anos, eu posso desenvolver essa doença? Mesmo normalmente, assim? A gente tá aqui falando de adolescentes, mas assim, ó, a prevalência das doenças sexualmente transmissíveis, assim, é bem grande. Nessa idade dos idosos, porque assim, ó, tanto o tabu, às vezes, de falar do início da atividade sexual com jovens, tem um tabu grande envolvendo, às vezes, idosos, tá? E os idosos, eles têm atividade sexual também. E, às vezes, por uma questão de não ter uma preocupação com gravidez, né? Porque as mulheres já entraram na menopausa. Às vezes, uma questão mesmo sexual, porque a gente sabe que tem todo um processo, às vezes. A questão do uso do preservativo masculino tem que ter uma habilidade para colocar, a feminina habilidade. Isso, às vezes, pode atrapalhar um pouquinho nessa questão daquele momento durante a relação sexual, que tem que acontecer naturalmente. É algo que tem que treinar para dar certo. A gente sabe que as coisas parecem fácil falar, mas na hora do ato, às vezes atrapalha um pouquinho. Então, acontece sim, a gente tem muito caso, tá, de infecção nos idosos, inclusive por não usar preservativo, e é a mesma coisa, tá? As ISTs, elas acontecem no mesmo ciclo, na mesma sinais e sintomas, tudo a mesma coisa, e é bem frequente. E essas doenças, essas infecções estão aumentando cada vez mais. Qual é a porcentagem delas aqui no Brasil ou mundialmente? Como é que tá funcionando? Porque nós adolescentes, a gente vê muito na internet sobre isso, mas a gente não corre atrás para ver sobre as porcentagens, ou a gente mesmo não vai fazer exames. Então, como é que tá a porcentagem desse índice de infecções sexualmente transmissíveis?
quando acontece, a gente vive assim numa era de informação, numa era de uma influência assim digital muito grande, né? Então, às vezes assuntos que se fala muito, o medo que nós temos na área da saúde é às vezes não chamar mais atenção, entende? Estão toda hora falando disso, parece que não torna mais interessante, e isso é algo preocupante, entende? Porque é algo que às vezes todos sabem que deveria fazer. Tu faz uma pergunta simples, sabe? Mas será que faz? Então nós estamos vendo a questão, entende? Se mantendo a questão do HIV, que a gente sabe que a maior proteção é o uso do preservativo, e que é a doença que ela se tornou uma doença crônica para quem tem tratamento, mas por enquanto cura ainda não tem, né? A pessoa consegue controlar e viver bem, mas sempre a prevenção sempre é a melhor forma. Então a gente continua dando casos a nível de mundo. A gente vê doenças que a gente esperava já não aparecer mais, como sífilis, por exemplo, tendo um quantitativo muito grande de casos, até mais do que se esperava em todas as faixas etárias. Então, mesmo tendo tratamento, tendo acessibilidade, porque no Brasil nós temos um serviço público de qualidade, porque as pessoas, independente se tem plano, se não tem, se tem dinheiro, se não tem, é só chegar até uma unidade de saúde que tem tudo acessível. A gente tem testagem rápida, os testes rápidos, eles estão ali. Se a pessoa chega lá no balcão e diz, eu vim fazer teste rápido, vai ser encaminhado para uma sala e vai poder ser feito esses testes para tirar dúvida se tem. Tem o preservativo, tanto masculino e feminino, à disposição em todas as unidades, de forma gratuita, só que vai depender da atitude de cada um, né? E você consegue interagir e falar, mas você não consegue viver a vida de outra pessoa, né? E às vezes a gente só vai chamar atenção e só vai achar que aquilo é importante a partir do momento que acontece contigo. Eu até quero complementar, Ieda, eu acho que é bem legal isso que tu falou. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, né, nós já fomos adolescentes, a gente sabe, e a gente atende adolescentes, eu acredito que a Ieda deve atender todo tipo de público lá, né, de criança até idoso, mas eu mais falo por mim, assim, que eu também atendo. Então, o que acontece? Eu vejo que existem dois extremos, gente. Ou aquelas pessoas que têm muito medo de engravidar, medo de pegar doença, e isso acaba prejudicando, né, a saúde sexual desses adolescentes, desses adultos, porque eles têm muito medo, daí vivem no medo. Aí não quer ter relação, né, fica com medo, porque foi muito. Assim como o oposto, não tem medo nenhum. E aí se relaciona com muitas pessoas, tem relação sexual com vários parceiros, né, não tem medo de engravidar. Então, eu acho que também é aquilo que eu volto a falar, que eu respondi nas outras questões. A gente tem que buscar informação, a gente tem que falar sobre, a gente tem que ler, a gente tem que trocar ideia com as amigas, a gente tem que... eu tenho vergonha de falar com a minha família. Fala com a amiga, leia livros, vai pra psicóloga, se informe. E aí você vai entendendo e vai buscando essa segurança que às vezes a gente busca, né, enquanto adolescente, pra poder conhecer melhor teu corpo, né? E acho legal também falar sobre essa questão da gente... entender que, né, falando para vocês diretamente adolescentes, que cada um tem a sua hora, que não existe hora certa ou errada, não existe cedo ou tarde, cada um vai entender o momento, ou, tá namorando, não é porque eu tô namorando que eu preciso ter relação sexual toda hora, porque, não, né, a pessoa que tá contigo, se ela gosta de ti, se ela te respeita, ela vai entender, inclusive, como vocês vão ir, como a gente falou antes, né, a gente vai fluindo nisso, então assim, relação sexual é a mesma coisa, a gente não tem que achar que tem que ser uma coisa, tem que ter sempre, toda hora, porque senão meu namorado vai terminar comigo, não. Então acho que a primeira coisa é isso, é se informar, mas a outra coisa é vocês saberem sobre vocês, o limite de vocês, conhecer o corpo de vocês, saber com quem vocês estão se relacionando. E isso vai dando uma autoestima pra vocês, uma autoconfiança, que vocês não deixam nada de que vocês não queiram fazer, vocês fazer. Vocês vão fazer sempre o que vocês querem, quando quiserem, e seguros, sem medo, sem receio, sabe? Então acho que é bem importante ir construindo isso, né, na idade que vocês estão também. A Ieda falou do tratamento. O tratamento, ele leva, acho que todo mundo quer saber, o tratamento leva quantos dias ou meses para ocorrer, para melhorar das istes? O tratamento, na verdade, cada um tem o seu tratamento, cada IST tem o seu tratamento e o seu tempo. Então, tem uma coisa chamada período assintomático, onde que é o período em que a pessoa tem a doença já no organismo, às vezes pode até transmitir, mas que não está aparecendo nada. Depois, o aparecimento dos sintomas e o tratamento. Então, cada um tem o seu tratamento específico. Então, por exemplo, a gente fala de sífilis, né, tem o seu tratamento, clamídia tem o seu tratamento, gonorreia,
Uma coisa bem importante que a gente gostaria de colocar para os adolescentes é a questão da vacina do HPV. A vacina do HPV, o HPV é o papiloma vírus humano, ela é uma IST, né? E ela é bem importante, essa vacina, que vai prevenir tanto câncer do colo do útero na menina, vai prevenir câncer de pênis no menino, vai prevenir câncer anal e às vezes até oral ele tem uma prevenção, porque ele tem uma prevalência de 4 vírus, né, que ele protege. Então, a vacina do HPV, todos os adolescentes devem receber, quando completa 9 anos, né? Nos 9 anos até os 14 é a idade ideal para a vacina. Então, o HPV tem esse tratamento anterior, antes de pegar. Então, o ideal é fazer vacina para prevenir de pegar. E se tem depois, né? Então, por exemplo, verrugas que às vezes tem que cauterizar, outro faz antibiótico, outro é injeção, outro toma comprimidos. E no caso, por exemplo, da HIV/AIDS, então faz um acompanhamento mais específico, né? Onde faz tratamento, faz exames de sangue, depois faz acompanhamento. E a partir do momento, né, que é determinado, prescrito pelo médico, é usado o tratamento via oral, comprimidos. E é muito importante a gente procurar ajuda médica e vocês aí que não tomaram as vacinas, é bom tomar. Eu tenho outra pergunta sobre as doenças. Se a pessoa tem essa doença e não sabe que ela tem, porque ela não teve sintomas, ela vai passando pra frente, como é que ela vai descobrir que ela tem essa doença? Ou se todas as doenças têm algum sinal, que a pessoa vai ter algum sinal no corpo ou na hora de ter a relação, porque é muito fácil, tipo, eu ter uma doença e eu tá transmitindo e eu não sei. Como é que funciona nessas pessoas e o que passa na cabeça delas, como é que fazer um tratamento psicológico para elas entenderem que por mais que elas tenham aquela doença, elas ainda podem ter relações sexuais ou não ser discriminadas por essas doenças. Então, como a gente comentou antes, né, tem doenças que têm esse período assintomático, onde que não tem sinais e sintomas, e a partir do momento que pode aparecer sinais e sintomas, dependendo da doença, coceira, corrimentos, pode aparecer verrugas ou feridas dolorosas ou que não sejam dolorosas, pode aparecer manchas no corpo. Então, quando aparecem sintomas diferentes, que às vezes a pessoa não tinha e de repente estava ali, a gente sempre, a primeira coisa, orienta procurar, né, um profissional de saúde, um médico, para avaliar. Então, pode ser feito inicialmente já, pode fazer testes rápidos, né, para detectar. E acho que até, né, a Tana perguntou, né, que essa questão, como é que faz para a pessoa não se sentir, porque às vezes ela não sabia, né, aí ela passou, acho que até tem as orientações dos médicos, primeira coisa, vai tratar, foi perguntado antes, eu posso continuar tendo relação? Não, primeiro tu faz tratamento, só que esses tratamentos, eles são enormes, né, tem alguns períodos, então assim, eu acho que, né, Ieda, me corrija se estiver errada, mas a primeira coisa, para não continuar passando, mesmo você com o vírus, né? Que o vírus, depois que você contrai ele, né? Não é, ele pra sair, ele não é assim do dia pra noite, ele fica um tempo. É você usar o preservativo, né? Assim você não vai passar. Então, me parece que você pode continuar tendo relação sexual, mas sempre, além do tratamento, usar o preservativo pra poder também, como é que eu posso dizer, trancar isso, né? Não passar pra frente. Agora, essa questão de como você vai lidar com isso, é entender que você corre o risco, né? Então, daqui a pouco fica até aquele aprendizado pra vida. Putz, se não tivesse não usado, o preservativo não teria pego, né? Porque só pega, pelo menos, acho que 99,99%, se não usa preservativo, né? Como vocês perguntaram antes ali, alguma questão ou outra que talvez pegue pela boca, mas pra realmente contrair, né, tem que ter o contato sexual. Então, se não usa o preservativo, é o risco que tá correndo. Eu acho que a gente se autorresponsabilizar, né, sempre, né, quando a gente passa para vocês regras, esses conceitos, essas coisas que a gente cobra, né, tem um motivo, né, se existem regras, se existem normas, porque algum dia não existiu e deu ruim, a gente fala, né, então, assim, acho que a primeira coisa é sempre, assim, se autorresponsabilizar. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o que me cabe, não fiz, então agora eu vou corrigir. Não adianta ficar se chicoteando e ficar se culpabilizando, porque é real humano, mas eu acho que a gente pode diminuir cada vez mais nossos erros se a gente tiver consciência, né? Consciência própria e consciência com o coletivo também. Uma dúvida minha, pode gerar, depois tu pega isso e passa, depois do tratamento passar, pode ficar alguma sequela visível na hora do ato, quando vai fazer ele se perceber que ele passou por esse vírus?
Depende a maioria tem tratamento e não fica sinal nenhum, entende? Mas depende de cada caso. Por exemplo, a sífilis, dando um exemplo, né, de DST, ela, se tu pega, tu vai aparecer, tem os sinais, né, entende? Primária, às vezes começa com uma ferida na região genital, indolor, então parece até uma espinha inflamada. A pessoa vai olhar, pensa que foi um pelo encravado, alguma coisa desse gênero. Ela vai aparecer, vai sumir sozinha. Depois passa a fase onde vai aparecer mancha nas mãos, nos pés. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa suspeita, faz os testes, exames sanguíneos, e esses exames eles podem acusar. Então, a pessoa faz o tratamento, cura, mas em alguns casos, às vezes, ele pode ficar, às vezes, uma marca sanguínea, entende? Não visível. Então, seria nesses casos, né? O HPV, se às vezes a pessoa tem um quantitativo muito grande de verrugas, que ela pode aparecer verrugas externas. Então, essas verrugas, para tratar, elas são cauterizadas, a gente chama queima elas, né? Então, às vezes, pode ficar alguma cicatriz, entende? Então, é nesse sentido, depende de cada caso. A grande maioria, ela trata e não aparece. A camisinha de boca, ela serve para evitar alguma doença ou só o preservativo normal serve assim? A camisinha essa de boca, essa Dental Dam, ela não é muito difundida, não é muito usada, mas ela tem a função dela realmente para proteger a região oral, né? Então, na relação no sexo oral, ela tem uma proteção, né? Nessa parte do sexo oral só. Uma pergunta antes da gente finalizar, sobre os corrimentos. Qual tipo de corrimento, principalmente as meninas que tem bastante, a gente deve cuidar? Porque tem uns que são naturais, né? E tem os que são perigosos, que a gente pode ter contraído alguma doença. Quais são esses sintomas de escorrimento que a gente tem que cuidar para não acabar infectando outras pessoas ou a gente mesmo já está infectado? O corrimento, então, é algo assim, a secreção, na verdade, o canal vaginal é um local que a gente tem bactérias, e são bactérias que habitualmente, se a pessoa não tem nenhuma infecção, não precisa ser uma DST. Às vezes a mulher tem alguma bactéria, alguma coisa que não foi sexualmente transmissível. Então, esse corrimento, dependendo do período do mês, se não usa anticoncepcional, ele é mais variado, um período mais seco, um período mais... então, se for uma secreção mais transparente, esbranquiçada, que não tem cheiro, não tem ardência, não incomoda, normalmente é fisiológico, a gente chama de ser normal. Então, a gente se preocupa mais quando, às vezes, a pessoa tem um corrimento mais amarelado, esverdeado, com mau cheiro, ou com ardência, com dor, assim, uma coisa desconfortável. E tem casos onde ela dá um desconforto que pode ser bem esbranquiçado e com muita ardência e coceira. Então, tem que associar, às vezes, outros sintomas junto com o corrimento, né? Mas a grande maioria deles é fisiológico, né? Presente. Bom, então agora a gente vai finalizar. Acho que a gente tirou as dúvidas que a gente mais queria. Se tiverem mais dúvidas, a gente pode ir ter outro momento para conversar sobre isso. Uma última pergunta: onde a gente pode procurar ajuda para prevenir essas issues, tanto psicológica quanto física? Bom, eu trabalho na saúde pública, né? Então todas as unidades de saúde, elas estão aptas, né? Elas têm à disposição profissionais de saúde, testes rápidos. Então, que nem eu comentei no começo da nossa conversa, sempre de uma forma ética, acolhedora, que é assim que a gente costuma atender. Por quê? Porque a pessoa tem que se sentir acolhida e se sentir bem quando vai lá, porque é um momento em que a pessoa está com muitas dúvidas e que tem a curiosidade para sanar as dúvidas. E então, nessa parte da saúde, pode procurar todas as unidades de saúde que serão acolhidos. E é importante também ir fazer uma conversa, que nem a gente fez aqui hoje. Deu dúvida, assim, pessoal, qualquer coisa, assim, né, de prevenção, nós estamos lá também à disposição para isso, né? Não precisa nem ser depois que aconteceu, pode ser antes também. E questão de dúvida da questão sexual também, né? Pode ser com os profissionais de saúde também, pode ir antes para conversar sobre isso, antes de iniciar a atividade sexual também. Só complementando, né, Ieda, eu acho que é muito essa questão da gente quebrar esses tabus da vergonha, né, porque é aquilo que eu falei no início. Quando a gente normalizar falar sobre educação sexual, sobre sexualidade, sobre relação sexual, sobre perder virgindade, sobre, sabe, falar sem ter vergonha, isso vai se tornar um assunto natural, e aí as pessoas não vão mais ter vergonha de ir lá conversar com a Ieda, de vir lá falar comigo, porque é algo natural. Então, acho que a primeira coisa é a gente quebrar esse padrão, quebrar esse tabu, né?
de achar que isso é algo feio, que é algo que não é pra nossa idade, que a gente ouve muito isso, né? Dos pais, dos avós, de uma sociedade que às vezes quer te reprimir. Então, assim, primeira coisa é a gente normalizar isso, trazer ao natural. E aí, claro, como ela falou, por que esperar ter a IST, né? Por que não ir lá, daqui a pouco, vou passar lá no posto, pegar uma camisinha, trocar uma ideia. Só que eu acho que é uma educação que a gente vai mudando também, porque é uma cultura, né, da vergonha, do medo. Então eu acho que está nas mãos de vocês, inclusive, fica a sugestão. Priscila, como é que a gente pode fazer? Cara, façam grupos. Dá para criar um grupo, dá para você convidar uma profissional de saúde, uma profissional de enfermagem. Vamos fazer um grupo mensal para falar sobre educação sexual. Isso já é uma quebra, como assim? Né? Então, eu acho que também é muito do interesse de vocês de buscar isso, né? E poder fomentar isso para mais pessoas. Bom, hoje em dia a gente tem muitas informações espalhadas por todas as redes sociais, pôsteres espalhados pelo mundo, então é muito importante procurar ajuda. A nossa conversa vai ficando por aqui, e muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Eu que agradeço, e a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela atenção.